Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos. Hoje eu quero parabenizar a todos os pais de nossa igreja, a todos os pais fora de nossa igreja, a todos os amigos que são pais, a todos vocês que hoje comemoram com seus filhos este dia. E se você não é pai, você pode comemorar com seus pais, você pode ligar para eles se estão distantes, você pode mandar uma mensagem e você pode ter um tempo com seus pais, mesmo que à distância. Antes de falarmos sobre esse tema tão importante no dia de hoje, nós queremos orar ao nosso Deus e pedir a sua bênção sobre todos os pais que nesse dia comemoram ou não comemoram, como o Dia dos Pais, um momento como este. E nós queremos bendizer ao Senhor por sua vida. Nós temos um Pai por excelência, que é o nosso Deus. Ele é o Pai de todos nós, a quem devemos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ele é o Pai nosso. Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tua presença conosco. Muito obrigado porque o Senhor está conosco e nós podemos desfrutar da tua bênção sobre este dia, sobre as nossas vidas. Este é o dia que o Senhor fez e neste dia nós nos alegramos em Ti e pedimos a Tua bênção sobre este culto maravilhoso que queremos prestar ao Teu nome. Portanto, Senhor, recebe toda a nossa adoração e todo o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O gato é inteligentíssimo, só que ele não vibra, não participa, não acredita. Você sabe qual é o mal do Brasil? Está cheio de gato. No Brasil nós temos pessoas extraordinárias, que são pessoas inteligentíssimas, mas não vibram, não acreditam, não participam. São pessoas apáticas. O que nós precisamos no Brasil e no mundo são pessoas motivadas, tipo o cachorro. O cachorro é o melhor exemplo do mundo de motivação. O cachorro, toda casa que tem cachorro, você sabe, ele está lá, ele é o primeiro a aparecer. Quero ver a sua alegria, igual a minha irmã ali, ó. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa na casa do Pai. Todo dia é festa na casa do Pai. Sempre existe uma chance, sempre há tanta esperança. Como toda criança, minha festa é na casa do Pai. Porque o filho retorna para a casa do Pai, o lugar do folguedo, casa do Pai. Deus amoroso, nosso Pai carinhoso, todo dia é dia de folia na casa do Pai. Outra vez com a letra. Hoje é dia de festa na casa do Pai. Todo dia é festa na casa do Pai. Sempre existe uma chance, sempre há tanta esperança. Como toda criança, minha festa é na casa do Pai. Porque o filho retorna para a casa do Pai, lugar do folguedo, casa do Pai. Deus amoroso, nosso Pai carinhoso, todo dia é dia de folia na casa do Pai. Na casa do Pai, abundância de alegria. Casa do Pai, segurança e proteção. Casa do Pai, eu vejo tudo que não via. Longe no pecado, a minha ilusão.
próprio coração. Você pode ajudar com as palmas? Isso, amados. Vamos celebrar ao Pai por meio do Filho na dependência do Espírito nessa manhã. Vamos juntos. Hoje é dia de festa. Todo dia é festa. Sempre existe uma chance, sempre há tanta esperança. Como toda criança, minha festa é na casa do Pai. Porque o Filho retorna para a casa do Pai, lugar do folguedo, casa do Pai. Amoroso, nosso Pai carinhoso, todo dia é dia de alegria na casa do Pai. Na casa do Pai, abundância de alegria. Casa do Pai, segurança e proteção. Casa do Pai, eu vejo tudo que não via, longe no pecado, na minha ilusão. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo. Casa do Pai será chamada casa de oração. Casa do Pai é anel no dedo, pão e vinho. Casa do Pai é o nosso próprio, o azeite tem alegria nos dedos. Na casa do Pai, abundância de alegria. Casa do Pai, segurança e proteção. Casa do Pai, eu vejo tudo que não via, longe no pecado, na minha ilusão. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo. Casa do Pai, casa de oração. Casa do Pai, anel no dedo, pão e vinho. Casa do Pai é o nosso próprio coração. Meus queridos, ainda com os nossos cultos à distância, quero que você saiba que estamos orando, estamos pensando na volta com muita cautela, muita responsabilidade. Na próxima quarta-feira eu vou visitar uma igreja para ver como que é o esquema de segurança daquela igreja, que é que nós podemos aprender para então falarmos com a nossa liderança e nos prepararmos para esta volta. Ok, meus queridos? Hoje é o Dia dos Pais. Uma referência para sempre. Ser pai, meus queridos, é uma bênção. Eu sou pai por mais de 25 anos, porque o Lucas fez 25 anos na semana passada, domingo passado. É uma alegria para mim tê-lo como meu filho e, junto com Saulnice, celebrarmos o fato de termos um filho tão maravilhoso quanto o Lucas. Você não cria heróis, cria filhos. E se você os tratar como filhos, eles se tornarão heróis, mesmo que o sejam apenas aos seus próprios olhos. Walter M. Schirra foi quem escreveu esta belíssima frase. Quero ler alguma coisa do meu amigo pastor Dr. Israel Belo de Azevedo, que diz o seguinte: a paternidade pode mudar a forma de se exercer, mas tem que manter a essência. Um filho necessita das mesmas coisas,
não importa a sua idade. Saber que é amado lhe dá segurança. Saber onde o pai está lhe oferece orientação. Na hora da dificuldade, todo filho tem que saber que pode correr para os ombros do pai, de onde vê o mundo com olhos melhores. Um pai tem que amar seu filho e fazer que ele saiba disto. Um usará muitas palavras, outro poucas dirá. Um repetirá: eu te amo, todos os dias, e o filho ouvirá. Outro não falará, mas o filho saberá. Um pai precisa cuidar do seu filho, mesmo que ele não perceba. Um pai precisa compreender que seu filho é diferente e tratá-lo como incomparavelmente único. Um pai precisa saber que sua presença é necessária, por mais dedicada que seja a mãe. Um pai precisa se esforçar para viver muito, para que seu filho possa andar ao seu lado até a próxima geração. Um homem descobre a essência da paternidade quando é seguro, mas não autoritário, firme, mas não inflexível, presente, mas não intromissivo. Um pai que procura aprimorar constantemente suas virtudes como homem, sabendo que mesmo quando escreve o capítulo da saudade no livro da vida do seu filho, é exemplo que se segue, modelo que se imita, referência que se busca, estrela guia ou estrela que guia. Provérbios 15:5 diz: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Que você possa pensar um pouco nesse texto que eu acabei de ler. Pai é uma jornada. E é uma jornada, meus queridos, por muito tempo. Que Deus nos dê o privilégio de que nossos filhos nos sepultem. E que jamais tenhamos o desprazer de que nossos filhos sejam sepultados por nós. Provérbios, capítulo 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós precisamos entender que o primeiro professor dos nossos filhos somos nós, pais. Nós somos os primeiros que devemos ensiná-los a fazer desde as coisas mais básicas da vida até as coisas mais complexas de que temos conhecimento que nossos filhos não sabem. Eu quero compartilhar com você o pai que eu quero ser. Um pai que dá liberdade para que o filho cresça. No capítulo 15 de Lucas, eu não vou ler o capítulo, mas eu quero que você depois o leia e veja o que é que este capítulo 15 de Lucas está dizendo.
Eu quero apenas ler alguns versículos, na verdade, deste capítulo. Ele conta a história de um pai que tinha 2 filhos. E Jesus começa essa história assim: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O pai que dá liberdade para que o filho cresça. Para que um filho cresça, é preciso deixá-lo ir. Os nossos filhos não são nossos filhos, no sentido de que nós temos a posse deles. Eles são nossos filhos porque nasceram de nós, eles são nossos filhos porque têm o nosso DNA, eles são os nossos filhos porque se parecem conosco, eles são nossos filhos porque Deus os confiou a nós. Mas há um momento em que deixar o filho ir é o que nós precisamos fazer para que os nossos filhos cresçam, para que eles tenham o que é necessário para eles viverem neste mundo em que nós vivemos. O pai vê o filho ir. O pai deixa o filho tomar decisões, o pai deixa o filho decidir, o pai aguarda a volta do filho, o pai não fecha a porta de saída. O seu filho, o meu filho, os nossos filhos precisam crescer. O pai que deixa o filho ir é um pai amoroso. O filho mais novo, é interessante que o filho mais novo ele precisa aprender, por exemplo, a liderar. Ele precisa aprender a ser líder. O livro O Perfil dos 3 Reis nos diz que o filho mais novo tem um problema sério para liderar, porque ele nunca liderou alguém que estivesse abaixo dele em sua família. O filho mais novo precisa ser maduro, amadurecer, porque ele é imaturo. Ele precisa crescer. Ele precisa de emancipação, e emancipação promove autonomia, e autonomia promove responsabilidade. E responsabilidade torna as pessoas competentes, torna as pessoas responsáveis por aquilo que fazem. E nós precisamos fazer isto com os nossos filhos, deixá-los ir. Não ir apenas quando eles tiverem que se casar. Nós precisamos dar a eles a autonomia de ser adulto, ser homem, ser mulher, para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, se nós queremos dar liberdade para os nossos filhos, para que eles cresçam, é preciso deixá-los ir. Em segundo lugar, aprendemos que o pai que eu quero ser, o pai que dá liberdade ao filho para que ele cresça, deixa o filho voltar. É interessante
que o filho chega um momento em que acaba o dinheiro, acabam-se todos os seus recursos e ele então cai em si e ele começa a ver o que ele tinha na sua casa e que ele não tem onde ele está. Verso 17, caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. E aí ele diz, verso 18, vou voltar para a casa de meu pai. Segurança. O pai que deixa o filho ir também dá liberdade para que este filho volte. Também dá a ele a segurança de que se ele voltar, ele é aceito. De que se ele voltar, ele será recebido. É um pai que vê o filho com amor. É um pai que vê o filho como alguém especial. É o pai que vê o filho como ser único. Ele não fica comparando os filhos. Ele tinha 2 filhos. Ele não diz, pelo menos o texto não diz, e eu imagino também, se meu filho mais novo fosse como o filho mais velho, um filho tão dedicado, um filho tão responsável, um filho tão maduro. Não, ele não faz comparação. Ele vê o filho como ser único. E como ser único, nós devemos ver os nossos filhos. Eu casei com uma filha única, sou pai de um filho único. Então, meu filho é mais do que especial, ele é único. Dentre muitos filhos que existem no mundo, ele é filho único. O seu filho, ainda que você tenha outros filhos, a sua filha, ainda que você tenha outros, eles são únicos, porque eles não são iguais, eles são diferentes. O pai que eu quero ser, que deixa o filho voltar, ele não deserda o filho. Ele não tira os direitos do filho. Ele não diz, olha, você não é mais meu filho. O que você fez, pai nenhum deveria perdoar. Você desejou a minha morte, pedindo os bens antes que eu morresse. O pai que eu quero ser é o pai que deixa o filho voltar, vai ao encontro do filho, abraça o filho, abre os braços do perdão para o filho, abre os olhos, vê de longe o filho voltando, percebe o filho, acolhe o filho. A porta continua aberta. A porta de saída se abriu, mas a porta de entrada nunca se fechou. É preciso, meus queridos, que tenhamos a porta sempre aberta. Eu me vejo, às vezes, como pai de muitas pessoas. E tem algumas pessoas que estão por aí, que saíram. E eu estou como este pai, esperando que o filho volte. Meu querido, se você que não voltou ainda está me ouvindo, eu quero que você saiba que a porta que se abriu para você sair, ela está aberta
para você voltar. Então volte para a casa do Pai, volte para os braços do Pai. Estamos aqui para te acolher, para te receber. Em terceiro lugar, o pai que eu quero ser. Então, em primeiro lugar, o pai que eu quero ser é o pai que deixa o filho ir. O pai que eu quero ser é o pai que deixa o filho voltar. Mas o pai que eu quero ser também é o pai que deixa o filho celebrar. O pai chama os seus servos, dá vestes novas para o seu filho, dá um anel de autoridade para o seu filho, dá sandálias da liberdade para o seu filho, dá roupas para o seu filho, roupas que simbolizam novidade de vida, um filho transformado, um filho mudado, um filho com um novo visual. O pai que eu quero ser, esse pai que dá liberdade para que o filho cresça, é o pai que deixa o filho ir, é o pai que deixa o filho voltar e é o pai que deixa o filho celebrar. O pai que permite a volta. Na casa do pai tem alegria, tem festa. Na casa do pai tem esperança. Na casa do pai tem festa. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha que coisa maravilhosa, meu querido. Se você se encontra numa condição desta, filho, volta. Volta para os braços do Pai. Esse Pai, ele não tem nome, porque ele representa o que nós devemos ser. Eu acredito que este Pai simboliza o Pai Celeste que nós temos. Mas ele também representa para nós o Pai que devemos ser. O filho pródigo, ele também não tem nome. O filho mais novo não tem nome. Porque ele tem a ver com cada um de nós que somos filhos. O filho mais novo, o filho mais velho. São atitudes diferentes, completamente diferentes. Meus queridos, esta é a mensagem que eu quero deixar para você. Você quer que seu filho cresça? Um pai que dá liberdade para que o filho cresça. É o pai que deixa o filho ir. É o pai que deixa o filho crescer. Deixar ir é deixar crescer. Deixar o filho voltar é um ato de amor. E celebrar com o filho dá o que tem de melhor. O que é que nós temos de melhor para dar para os nossos filhos? Eu gostaria talvez de sugerir para você que o que temos de melhor para dar para os nossos filhos, em primeiro lugar, somos nós mesmos. Em segundo lugar, é o bom exemplo de marido.
que nós somos para nossa esposa. Sabe o que é que seu filho, sua filha espera de você? Que você ame a mãe dela, que você ame a mãe dele. Você ama a sua esposa? Os nossos filhos estão olhando para nós, pais, para que nós sejamos bons homens de Deus. Nós precisamos ser bons pais que imitam o próprio Pai, que imita o nosso Deus. Esta é a mensagem que eu tenho para você nesta noite. Parabéns, pais, e eu quero orar neste momento, porque há alegria na casa do Pai e todos nós devemos buscar isso para a glória de Deus Pai, sermos parecidos com Jesus, porque nós temos o DNA do Pai, somos filhos de Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Obrigado pelo privilégio que nós temos de conhecer-Te como Pai nosso e de sermos Teus filhos e andarmos na luz da Tua presença. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. E até breve, se Deus quiser. Quarta-feira estaremos juntos, em nome de Jesus. E aguardo você também. Aos domingos, às 10 da manhã, nós estamos trabalhando para que pessoas possam conhecer ao Senhor. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Perdido, volto arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Quando o pai alegre chorou, quando o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. Chegou e o banquete a ele entregou. E você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora, andar com Jesus. Vendo o pai
você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora, andar com Jesus. Vem do Pai alegre chorou, vem do Pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do Pai. O seu filho chegou.